A Polícia Civil continua investigando uma série de estupros sofridos por uma menina de 12 anos em Patos de Minas. Essa vítima é autista não verbal e foi abusada pelo padrasto, enquanto o criminoso ainda morava com a família. Quando o crime foi descoberto, quando a mãe conseguiu aí entender a gravidade da situação, segundo ela, quando ela descobriu os abusos, ela terminou o relacionamento e botou o homem para fora, mas permitiu que ele voltasse à residência onde a vítima estava e com isso ela foi estuprada novamente. Obviamente, ela também não se safou. Polícia prendeu o estuprador e a mãe dessa criança. Rafael Ribeiro, direto de Patos de Minas, uma história que chocou toda a Patos de Minas e que ganha proporções agora estaduais, porque retrata a fragilidade da proteção a essa criança que deveria ter seus direitos resguardados e que foi violentada dentro da própria casa. Por mais que a mãe, em um primeiro momento, tivesse adotado esse discurso de proteção, né, Rafael? De que estava aí ciente dos estupros e por isso terminou o relacionamento. Em um segundo episódio, a polícia constata, então, a situação de abandono, de incapaz. E ela também responderá por outro crime, obviamente, mas também está presa. Boa noite para você. É uma história assim, Luciana, que é muito difícil de contar, né? Boa noite para você, a todos que nos acompanham no Cidade Alerta Minas. Esse fato aconteceu então na sexta-feira. A polícia militar ela foi chamada, esse homem de 46 anos. Ele foi preso pela polícia, levado para a delegacia, logo depois encaminhado para o presídio. A mulher também, viu? A mulher de 47 anos também foi presa por abandono de incapaz. Ela foi levada para delegacia, a prisão dela foi ratificada e ela já se encontra no presídio feminino. O mais próximo aqui é o de Presidente Olegário, onde ela vai cumprir pena por essa situação. O que acontece, Luciana? Ela disse para a polícia o seguinte, que há mais ou menos 2 anos tem um relacionamento estável com esse companheiro. E aí saiu, né, um bar, eles moram no bairro Várzea, saiu aí para um bar e os dois estavam nesse bar quando ele disse para ela assim, ela disse para ele assim, vai lá em casa e busca um objeto para mim, e ele foi. Só que aí ele demorou demais e ela foi atrás. Quando ela chega na casa dela, ela nota que o companheiro está ali, sentado no sofá, com o short abaixado e praticando o ato com a filha de 12 anos. Ela então ficou assustada com a situação, chamou a polícia. Esse homem ele foge ali pela rua Duque de Caxias, logo depois é preso na rua Vereador João Pacheco. Agora que a história começa a ganhar uma situação ainda mais grave, porque de acordo com ela, aproximadamente 6 meses, desde o primeiro fato que ela estava com esse homem, descobriu que ele já tinha estuprado essa adolescente, ela descobre então que a filha está grávida, né? Ela está grávida. E aí, seria ele o pai dessa criança. A mulher, então, ela alegou que estava bebendo, estava no momento de lazer. Ela, inclusive, disse que a menina teria sofrido vários estupros. A filha dela tem apenas... A filha dessa adolescente tem apenas 2 meses de idade. Seria filha do acusado, ou seja, até nasceu, Luciana. O bebê é fruto da violência sexual e ela foi abrigada. Tanto a adolescente de 12 anos foi levada para um abrigo, tanto a criancinha, a bebezinha de 2 meses, que foi levada e abrigada por um familiar de outra cidade. Porque assim, a justiça entende, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que a integridade do menor tem que ser resguardada. Então a adolescente foi levada para um abrigo e a bebezinha vai crescer em um outro lar, a família de outra cidade. Os policiais, eles encontraram então esse homem na rua Vereador João Pacheco. Foi difícil fazer essa prisão, eles usaram então uma arma de impulso elétrico, uma arma de choque, para que ele pudesse então se render. Foi colocado aí no cofre da viatura, ele não estava obedecendo às ordens da polícia e foi levado. O que acontece é que nós entramos em contato então com a Polícia Civil. Tá vendo que a gente está aqui, ó,
em frente à Delegacia da Mulher, porque hoje mais cedo a gente tentou falar com a delegada, a doutora Tatiana, que é responsável pela Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente, porque esse caso já está nas mãos dela e ela que vai apurar tudo, quantas vezes esses abusos aconteceram. Só que ela disse o seguinte, que não vai ter entrevista, o caso corre sob segredo de justiça, é um caso muito delicado e para não expor tanto o adolescente quanto o caso, ela não vai dar entrevista, mas que o inquérito policial já foi instaurado e na sexta-feira a prisão dos dois foi ratificada. Agora, esse caso, ele choca toda a população de Patos de Minas. A adolescente de 12 anos já tinha sido estuprada por outras vezes. A mãe sabia dessa situação, teria deixado uma adolescente autista, nível alto, um grau alto aí, ou seja, ela não respondia por si na casa sozinha e teria ido beber junto com o companheiro. O companheiro volta, pratica o estupro e até teria um filho de 2 meses junto com o agressor. É uma história muito macabra, está então sendo investigada pela polícia. Esses dois devem ser indiciados. E é claro que nós aqui do Cidade Alerta Minas, Luciana, vamos acompanhar esse caso que chocou a cidade de Patos de Minas, toda a região aqui, viu, minha amiga? Eu volto com você. É uma daquelas histórias dificílimas de contar, mas que partem o nosso coração quando a gente vê que crianças não estão protegidas nem mesmo dentro da própria casa. É uma menina que precisa de atenção, que precisa de acompanhamento, que precisa ali de olhares 24 horas por dia. Ah, Luciana, você não está falando então que a mãe não tem direito de se divertir? Claro que tem. Claro que tem. Ela pode. Essa mãe pode, claro, ir no bar da esquina, sentar para tomar uma cerveja com os amigos. Pode sair à noite se ela quiser. Desde que garanta a segurança da criança sob a vigia e tutela de alguém. Eu não posso largar uma menina que foi vítima de uma violência sexual tão recente e por tanto tempo, principalmente uma menina que tem umas limitações físicas, sozinha em casa, e me dar ao luxo de sentar em um bar com outras pessoas, sabendo que o criminoso está à solta. Por quê? Porque o caso sequer havia sido denunciado. É uma conivência. É você olhar pro capeta e falar: entra, querido, tudo bom? Estávamos te aguardando. Qual é o grau de irresponsabilidade? É absurdo. Eu não entrarei no mérito da sobrecarga materna, eu não vou entrar nesses méritos que devem ser apurados pela polícia. Eu estou falando aqui como uma mãe, que inclusive assiste uma reportagem como essa e tem vontade de bater um papo com essa mãe, com essa outra mulher que deveria ser mãe. Porque são várias as falhas do maternar nessa história. É óbvio que o único criminoso, o principal criminoso dessa história é o estuprador, é o ex-padrasto, ex-atual, sei lá que baderna que virou isso aí também, é o homem. E eu quero que ele vá pro quinto dos infernos, que arda no mármore do inferno. Não há compaixão com um criminoso sexual. Não há de se ter respeito com um criminoso sexual. Eu estou me lixando para ele. Que apodreça lá dentro da cadeia, quase que sai. Que apodreça lá dentro. Eu não quero saber. Eu quero que ele se lasque. E que ele sinta todas as mazelas. Tudo. Que o sofrimento que ele causou no outro seja causado a ele também. Porque eu acredito também na devolução da vida. Ele vai responder por isso. Até porque, diante do flagrante, não resta nem o que ser dito. Acabou para ele. Mas eu reforço para você que a falta de vigilância e a irresponsabilidade permitiu com que essa vítima fosse revitimizada. Eu não consigo verbalizar o tamanho da revolta. E eu não consigo também nomear de outra maneira, senão com a palavra ódio dessa história. Por ele, por essa mulher que não protegeu a criança. Ah, mas a mãe está sobrecarregada. Tá bom, arruma alguém para tomar conta da criança, para protegê-la.
vai atrás da família, não sei de quem. Você vai dar seus pulos, você vai pagar uma babá, uma pessoa de confiança, você vai achar um lugar para botar sua filha em segurança, amparada, cuidada, alguém pagiando, que é isso que a gente precisa fazer quando a gente tem filho. Você vai literalmente proteger essa menina. Aí você pode sair. Aí você vai lá, relaxar da sua sobrecarga materna. Porque eu também tenho que fazer isso de vez em quando. Imagina uma mãe com filho autista, uma mãe atípica. Eu imagino o sofrimento que é você estar refém ali e ela sozinha. Eu consigo entender tudo isso. Eu não consigo entender a falta de noção de deixar com que aquele homem que você sabe que estuprou e engravidou a sua filha retorne para o lugar onde ela está. Você acha o quê? Que o término do relacionamento fez ele virar gente? Que criminoso sexual se regenera? Que ele foi lá na igreja e agora é santo? Não é não. Uma vez estuprador, estuprador sempre. Ele vai agir quando tiver a oportunidade. E você viu com seus próprios olhos por 2 vezes. A primeira você não flagrou o ato, mas você viu a sua filha de 11 anos, sem nem que o corpo tivesse preparado para isso, gestando uma criança. Uma menina que tem apenas 2 meses de vida. Você viu a sua filha sofrer as consequências de um estupro e ainda assim a deixou vulnerável. Não é para a justiça aliviar, é para que a justiça entenda a gravidade disso. Quem protege essa menina agora? Quem protegeu essa menina em algum momento? É estarrecedor. Dadas as suas devidas proporções, eu quero que os 2 sejam penalizados. E eu tenho certeza que é o que você pensa aí em casa também. Eu não tô zoando, eu tenho que me controlar tanto para falar. Eu começo a suar de nervosa. Minha mão aqui tá pingando. O que você tá sentindo em casa é o que eu sinto aqui. Pode ter certeza.